Estás triste, irmão, perdendo as forças para seguir? Quando se observar a ver do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. E faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração. E tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Se cada um de nós será examinado conforme nossas obras, examina os outros com olhos de bondade e compreensão, pois ainda temos muito que corrigir em nosso comportamento e atitudes. Procuremos esquecer o mal que nos fazem e meditar somente na parte boa das coisas. Entretanto, não esmoreças, não fujas. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará as energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandona. Faça silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Portanto, meu irmão, tenhas fé. As respostas e o auxílio chegarão em forma da intuição ou através das pessoas que te cercam. Teresa de Calcutá nos dizia: mais vale as mãos que ajudam do que os lábios que rezam. Ela sabia muito bem a importância da oração. Contudo, a ação no bem é de suma importância para que possamos construir um mundo melhor. Tudo se resume ao amor. Um sábio já dizia que o frio é a ausência de calor, a escuridão é a ausência de luz e o mal é a ausência de Deus. Então, quando Deus está presente, não existe nem mal, nem ódio, apenas amor. Confia na providência divina. Que assim seja. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Casa Espírita. Sempre pedimos, ao entrarmos à Casa Espírita, dar uma olhadinha no nosso celular, se colocamos no silencioso, fazer um pouquinho de silêncio, que vai nos ajudar para a harmonia dos trabalhos. Senhor Jesus, nesse momento de serenidade, recolhimento, elevemos nosso pensamento a Ti, Mestre amado, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Ampara-nos, Senhor, neste ambiente de paz, envolvendo cada coração aqui presente com a sua luz, com seu amor, que possamos nos desligar das preocupações do mundo lá fora e abrir a nossa alma para receber os ensinamentos que nos conduzem ao bem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco de Jesus Vernetti, os mentores espirituais de nossa casa, vamos dar início aos trabalhos. A seguir teremos a leitura do Livro dos Espíritos e logo após a explanação do Evangelho. Sobre as ocupações e as missões dos Espíritos. Pergunta 567. Os Espíritos se envolvem algumas vezes com as nossas ocupações e com nossos prazeres? Os Espíritos comuns se envolvem. Eles estão sempre ao redor dos encarnados e algumas vezes participam ativamente das suas tarefas, conforme suas naturezas. É necessário que se envolvam para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, estimulando e moderando suas paixões. Comentário de Kardec. Os espíritos se ocupam com as coisas da terra conforme o estado de elevação ou de inferioridade que se encontram. Os espíritos superiores possuem condição de analisar as coisas nos mínimos detalhes, mas somente o fazem quando isso for útil ao progresso. Apenas os espíritos inferiores dão importância relativa às coisas desse mundo em função das lembranças que ainda estão presentes em sua memória e das ideias materiais que neles ainda se extinguiram. Boa tarde a todos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja no coração de todos nós. O tema de hoje: será que Deus nos castiga? Castigo eterno ou perdão? Nem castigo, nem perdão. Um dos maiores temores que vibram no coração do homem é o medo do castigo. Convivendo com a possibilidade de que Deus possa se ofender e castigá-lo por suas faltas, o indivíduo sofre e se divide entre o amor e o temor de Deus. Atribuindo ao Criador os mesmos vícios que ainda possui, o ser humano teme ser castigado a qualquer momento por um Deus caprichoso e cruel que está sempre à procura de defeitos para se vingar, impondo-nos sofrimentos. Paulo, o apóstolo, se manifestou a respeito desse tema, dizendo o seguinte: gravitar para a humanidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos, em verdade, que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, exagerando-lhe severidade, duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuis ao ser infinito. Quem é com efeito o culpado? É aquele que por um desvio
por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Assim, o que se chama castigo é apenas a consequência das leis naturais. É graças à dor física que a criatura procura o remédio para a sua enfermidade. É graças ao sofrimento moral que a alma busca a própria cura. O sofrimento só tem por finalidade a reabilitação, o retorno do aprendiz ao caminho reto. Como podemos perceber, o mal não é de essência divina, é gerado pelas criaturas ainda imperfeitas. O sofrimento não é imposto por Deus como castigo, é o efeito natural do falso movimento da criatura e que a estimula pela amargura a se dobrar sobre si mesma, a voltar ao objetivo traçado pelas leis divinas, que é a harmonia. E essas leis são justas, imparciais e amorosas. Um exemplo disso acontece quando um homem enlouquecido assassina várias pessoas, foge e na fuga se fere profundamente. O que acontece com seu organismo? Suas células, obedecendo à lei natural, começam imediatamente a se movimentar para estancar o sangue, cicatrizar a ferida e expulsar os germes que causam infecção. Se Deus quisesse castigá-lo, derrubaria suas próprias leis e faria com que as células desse indivíduo não trabalhassem a seu favor, mas se rebelassem e o deixassem morrer. Afinal, ele é um criminoso. Mas não é isso que acontece. As leis divinas seguem naturalmente seu curso. O sol brilha, incansável, sobre justos e injustos, sem se importar com o que acontece sobre sua luz. A chuva cai sobre a mansão e sobre o casebre. O frio fustiga pobres e ricos. As catástrofes naturais arrebatam sábios e ignorantes, velhos e crianças, fortes e fracos. Por todas essas razões, devemos entender que o Criador não derroga suas próprias leis para nos punir ou para nos premiar. As nossas ações é que geram efeitos positivos, e as infrações, as leis geram efeitos desajustados. Nada mais justo do que esta sentença: a cada um segundo suas obras. Nem castigo, nem perdão. Deus não castiga, porque suas leis são de amor, e não perdoa, porque jamais ofende. Pensemos nisso e busquemos atender essas leis soberanas que estão inscritas em nossa própria consciência. Texto com base no item 1009 do Livro dos Espíritos. Deus não pune a sua criatura. Na justiça divina, não existe punição, apenas a colheita daquilo que plantamos. Pena, punição, castigo, expiação, palavras que expressam a questão. E o Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos
O homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só falta à lei de Deus que não tenha punição. Nele encontramos que a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta, e que a duração do castigo para qualquer falta cometida não tem prazo marcado, uma vez que depende somente do arrependimento do culpado e seu retorno na senda do bem. Mantendo-se no mal, sua pena prolonga-se indefinidamente, mas que é de curta duração, caso se arrependa logo. Todavia, não basta o remorso, é necessária a reparação. Esse é o motivo pelo qual o culpado passa por novas provas, para que, pelo uso da sua vontade, faça o bem em reparação ao mal que fez. Obviamente que Deus tem seus mecanismos para acordar a alma que dorme, uma vez que não quer que sua criatura sofra eternamente. Allan Kardec continua o item 21, explicando que o espírito é quem arbitra sua própria sorte, podendo abreviar seu suplício ou prolongá-lo indeterminadamente. Neste ponto, precisamos também abordar a justiça divina. Para isso, nada mais apropriado iniciar pela obra O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Começamos afirmando que a justiça divina só pode ser perfeita uma vez que é de Deus. A justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Em O Céu e o Inferno, no capítulo 7, encontramos o Código Penal da Vida Futura. Absolutamente, toda imperfeição gera consequência funesta e inevitável, sendo que a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Sofrendo pelo mal que fez, sua atenção volta-se para as consequências. Desta forma, é levado a melhor compreender os seus inconvenientes e tratar de se corrigir. Todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, agora ou futuramente. Uma vez quitada, não será cobrada uma segunda vez. Aqui ou no mundo espiritual, expiamos as faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, e conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. O que Deus exige para pôr termo aos sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero e o retorno ao bem. Neste ponto, Kardec intervém e explica que Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe e deixa de punir quando o mal deixou de existir. Mas atentem para a sua frase seguinte: ou, se quisermos, sendo o mal moral a própria causa do sofrimento, este dura somente enquanto aquele subsiste e a sua intensidade diminui à medida que o mal vai desaparecendo. O arrependimento não é suficiente, a expiação e a reparação são necessárias. Arrependimento, expiação e reparação constituem as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal.
No caso de deveres negligenciados, volta-se para se cumprir o que não foi realizado. Protelar não é bom, uma vez que quanto mais demorarmos para reparar, mais penosa e rigorosa será no futuro a reparação. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Enquanto não houver satisfeito a justiça, o culpado sofre as consequências dos seus erros. O Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Nesse ponto, façamos uma incursão nas obras ditadas pelo espírito André Luiz. No prontuário, encontramos uma relação de 13 obras onde este tema é abordado. Em Os Mensageiros, capítulo 8, Ponderações de Vicente, temos o relato sobre um espírito de médico falido que, quando encarnado, impressionado pelas aquisições monetárias, deslocava a mente das obrigações, mesmo durante suas intervenções cirúrgicas. Notando-lhe a irresponsabilidade, muitos atribuíram-lhe a causa da morte física, passando a odiá-lo. 2 deles o esperaram no limiar do sepulcro, atormentando após o desenlace físico. Leiamos um trecho do diálogo entre André Luiz e Vicente. Se ele não é culpado da desencarnação desses adversários, como pode ser atormentado desse modo? Realmente, não tem a culpa da morte deles. Nada fez para lhes interromper a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas, porque não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, julga-se culpado em razão das outras falhas a que se entregou. Portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las. Este caso é interessante, pois atesta que é a nossa consciência a ditar nossa sentença. As leis divinas encontram-se em nossa consciência. Ensinou-nos o Espírito que respondeu à pergunta questão 621, feita por Kardec. É, portanto, a nossa consciência a nos cobrar os desvios. Uma vez conscientes do erro, sabemos e aceitamos como natural a necessidade do pagamento, ressarcimento. O médico reconhece que errou por negligência e, embora não tenha deliberadamente matado ninguém, sabe que tinha tudo para fazer melhor. Dando prosseguimento sobre a punição e a justiça divina na mesma obra, em O Caluniador, contamos com a história de Paulo, que destruiu a felicidade do casal Ismália e Alfredo, onde encontramos Paulo ainda em tratamento, apresentando transtornos de longo curso. A esse respeito, Aniceto explica que o criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte.
tanto nos círculos carnais como aqui. A paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossas almas. Capítulo 4, página 172. A consciência de Paulo o acusa, e ele mantém as imagens das coisas erradas que cometeu e suas consequências. Ele mesmo se culpa, ele mesmo sente remorso, não conseguindo desvencilhar-se dos efeitos do sofrimento em decorrência do tormento que seus erros lhe causam. Deus não decretou que ele sofreria, e muito menos por quanto tempo. Apenas estabeleceu leis e as colocou em todos nós para que as conhecêssemos e as respeitássemos. Nossa consciência incumbe-se de nos acusar até que restabeleçamos equilíbrio. Embora a justiça divina seja inexoravelmente exercida, sempre existem atenuantes para quem já conquistou o remorso e se dispôs a percorrer os caminhos do resgate e da regeneração pessoal. Neste ponto, caso a dúvida ainda perdure, Deus pune a sua criatura? Leiamos um trecho em O Espírito da Verdade. Em nem castigo, nem perdão. Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa. Mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absoluição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência, o tribunal. Página 5, capítulo 82. Queridos irmãos, ao refletirmos sobre o tema nem castigo nem perdão, somos convidados a mudar a forma como enxergamos a justiça divina. Muitas vezes, diante das dificuldades da vida, pensamos: será que estou sendo castigado? Ou então suplicamos: Deus, perdoa-me. Mas a doutrina espírita nos ensina algo profundamente consolador. Deus não castiga seus filhos. Deus educa, Deus orienta, Deus ama. Somos espíritos em caminhada, aprendendo passo a passo. Quando erramos, a vida não condena, ela nos ensina. As dificuldades que encontramos não nos são punições, mas oportunidade de crescimento, convites da providência divina para nos tornarmos melhores do que fomos ontem. Deus, em sua infinita sabedoria, não nos fecha portas para sempre. Pelo contrário, Ele sempre nos oferece novos caminhos, novas chances, novos recomeços. Se caímos hoje, podemos levantar amanhã. Se erramos ontem, podemos acertar hoje. Se ainda somos imperfeitos, é porque estamos em processo de evolução. E isso é profundamente esperançoso. Imagine o amor de um pai que nunca desiste de seus filhos. Um pai que nos acompanha em cada lágrima, em cada luta, em cada tentativa de sermos melhores. Por isso, ao sairmos daqui hoje, levemos no coração uma certeza: não estamos condenados pelos nossos erros, estamos convidados a superá-los. A vida é uma escola, cada experiência é uma lição, e cada um de nós caminha com o amparo de Deus e de Jesus rumo à luz. Que possamos seguir confiantes, trabalhando no bem, cultivando o amor
e lembrando sempre que a misericórdia divina se manifesta nas infinitas oportunidades que recebemos de recomeçar. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Vamos nos preparar neste momento para receber o passe. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, mentalizando nossos lares, nossos familiares. Cada um vai receber conforme os seus merecimentos. Vamos confiar na providência divina, em Deus, Jesus, o nosso amigo celestial, que está sempre ao nosso lado. Que Deus e Jesus nos ampare hoje e sempre. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, estás presente na luz do anjo e no coração humano. Teu amor em tudo está, caminha com os ventos, dá leveza às águas e beleza ao pôr do sol. Só nos falta abrir espaços maiores para esse amor em nosso viver. Por isso te pedimos inspiração e assistência. Ajuda-nos a desenvolver a fraternidade e a paz em nossos sentimentos, como um primeiro passo na conquista do amor universal. Deixa-nos sentir esse amor vibrando em nossas emoções, envolvendo nossos corpos, para que essa divina harmonia possa chegar até o nosso inconsciente, eliminando ao menos um pouco das sombras que ali ainda existem. Guarda-nos, Altíssimo Pai, em tua luz. Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Sir.
Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco de Jesus Vernetti, vamos encerrar os trabalhos na tarde de hoje. Uma boa tarde a todos, muita paz. Paz. Que Deus abençoe a todos.